rápido e trazer já um tema para a palavra que eu vou trazer para os adolescentes e para toda a igreja que aqui se encontra. E o tema para esta palavra que vou pregar nessa noite, com muita ousadia, com muita coragem, sem pressa, amém? Essa palavra que Deus ele tem colocado no meu coração para ministrar. E o tema dessa palavra é tornando-se um jovem agradável. Tornando-se um jovem agradável é o tema da mensagem que eu quero trazer para o coração dos irmãos nesta noite. Amém? Você tem sido um jovem agradável? Tem? Se você não tem sido, nem responda, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e quem mente se torna filho dele. Amém? Mas só aqueles que têm sido, ou têm procurado, então, ser um jovem agradável, levante as mãos para mim ver nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? As irmãs também, né, têm se tornado pessoas agradáveis. Porque, queridos, nós somos crentes. Amém? Nós somos servos de Deus, e como servos de Deus, nós temos que ser pessoas agradáveis. Nós vivemos em um tempo, em uma época, em que as pessoas estão se tornando cada dia pessoas desagradáveis. Se você começar a observar ao seu lado, se você começar a observar na rua onde você mora, se você começar a observar no setor de trabalho onde você trabalha, se você começar a observar, você que é jovem, que é adolescente, está me escutando, se você começar a observar lá no teu colégio, vai ter algumas pessoas ali que não é muito agradável, na verdade. Tem pessoas que não são agradáveis, queridos. Elas não trazem alegria, não trazem prazer. Às vezes nós não sentimos prazer em estar perto de algumas pessoas, porque são pessoas desagradáveis. Mas eu venho aqui nesta noite com essa palavra de Deus. Eu recebi de Deus essa palavra para dizer para você, meu jovem, minha jovem, meu adolescente, minha adolescente, meu irmão e minha irmã, seja um crente agradável. Influencie no lugar onde Deus ele te colocou. Seja agradável. Seja agradável. E nesta noite, queridos, eu quero falar sobre dois jovens que não davam bom exemplo, e um jovem, só um jovem, que revolucionou a sua época com o seu modo de viver. Amém? Dois jovens que não davam um bom exemplo de vida. Mas eu quero falar, já no final da mensagem, sobre um jovem que revolucionou o seu tempo com o seu modo de viver. Porque, meus queridos e amados irmãos, nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados para mostrarmos a diferença, tanto dentro da igreja como lá fora. Porque de nada adianta, me escutem, de nada adianta você ser crente aqui dentro e não ser crente lá fora. A casa de Deus, infelizmente, é um lugar em que tem muitas pessoas que são fantasiadas, pessoas que aparentam ser uma coisa, pessoas que aparentemente parecem ser uma coisa, mas realmente, quando nós começamos a observar os seus atos, porque pelos frutos se conhece uma árvore. Eu não vou dizer que um pé de jaca ela coloca manga, porque ela vai pôr jaca. Então, meus queridos e amados irmãos, pelo fruto se conhece uma árvore, pelo fruto se conhece aquela árvore. Então o crente, ele tem que ser sal, o crente, ele tem que ser luz, o crente, ele tem que ser diferente, o crente, ele tem que ser agradável. As pessoas, elas têm que sentir prazer quando sentar do nosso lado. As pessoas, elas têm que se sentir bem ao estar do nosso lado, porque nós somos diferentes. Nós somos pessoas. Amém? Então, vamos começar essa palavra nessa noite falando sobre o mau exemplo dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles davam mau exemplo. A Bíblia diz, no capítulo de número
2 em que lemos, e versículo de número 12. Fique com a sua Bíblia aberta e dobre a atenção para entender aquilo que Deus ele quer falar com você. Abra a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beli, e não conheciam o Senhor. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Queridos, Belial significa uma pessoa má. Os filhos de Eli eram pessoas más. Eles eram filhos de Belial. E no Novo Testamento, a palavra Belial, ela é dirigida para Satanás, para o diabo. Então os filhos de Eli, eles eram filhos do diabo. Eles não faziam aquilo que agradava a Deus. Eles eram filhos de Belial. Mas a segunda observação que eu faço é que, embora aqueles meninos sendo filhos de um sacerdote e sendo sacerdote, eles não conheciam o Senhor. Eles eram filhos de um sacerdote. Eles eram sacerdotes, porém eles não conheciam o Senhor. Você sabe qual que é a função do sacerdote? Você sabe o que fazia o sacerdote naquele tempo, naqueles tempos atrás? O sacerdote, ele era uma pessoa separado para servir como oficiante no culto, realizado primeiro no tabernáculo e depois no templo. O sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, oferecendo sacrifícios e orando em seu favor. Mas não era isso que esse sacerdote estava fazendo. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Eles não sabiam quem era o Senhor. Eles não tiveram uma experiência com Deus. E grande perigo, meus queridos e amados irmãos, é nós estarmos dentro da igreja e não ter uma experiência com Deus. Grande perigo, meus queridos e amados irmãos, é nós estarmos dentro da casa do Senhor, sermos chamados de crente, sermos chamados de qualquer tipo de nome que seja, de qualquer tipo de cargo que nós assumimos as responsabilidades, mas grande perigo é estarmos dentro da casa do Senhor e nunca ter tido uma experiência com Deus. E Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: